Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Moura, presidente da ADESC, e a gente vai começar a aula 2 do tema de Direito Administrativo, tá bom? Eu vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem aqui no canal, curtirem o vídeo e ativarem o sininho das notificações. Vocês fazendo isso, tá? Sempre que for postado aqui um vídeo novo aqui do nosso canal, seja de um curso profissionalizante ou um curso, algum vídeo voltado para essa questão de direito, concursos, ou aulas voltadas para o Enem, que a gente vai estar postando aqui no canal, você vai estar sabendo, tá bom? Então, pessoal, a gente vai falar sobre a administração pública em sentido material, objetivo e funcional. Em sentido material, objetivo e funcional, a administração é composta pelas atividades e funções que normalmente são classificadas como administração pública. Por meio do critério material, devemos nos perguntar quais as atividades são consideradas administração pública em nosso país. Ainda que a resposta varie muito de autor para autor, as atividades que usualmente são reconhecidas como administração pública são fomento, serviços públicos, polícia administrativa e intervenção. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos, tá? Essas atividades que são reconhecidas como administração pública. Fomento, incentivo à iniciativa privada para determinadas funções públicas. Tal ocorre como incentivo fiscal concedido para que uma organização social atue em atividade pública auxiliando a administração. É um exemplo. Continuando, serviços públicos, tá? Se trata da prestação de determinadas atividades para toda a população regidas pelo direito público, como serviço postal, como os Correios, que é uma autarquia, serviço de telecomunicações. E falando da polícia administrativa, vamos entender o que é. Restrição de algum direito particular em prol do benefício de toda a coletividade, como a apreensão de mercadorias vencidas em um supermercado, evitando uma possível intoxicação generalizada. É um exemplo em que o Estado atua com seu poder, através do seu poder de império, atua nesse sentido da polícia administrativa, né, que, como está dizendo aqui, é a restrição de algum direito particular em prol do benefício de toda a coletividade. O poder público ele sempre vai priorizar o bem de todos acima do bem de um indivíduo em particular ou de uma minoria, tá bom? Intervenção. Quando o Estado intervém em determinadas atividades privadas, tal como ocorre quando é realizada uma desapropriação para fins de reforma agrária. Um exemplo, né? Então, é quando o Estado intervém em determinadas atividades privadas. Então, vamos continuar. Pelo critério material, não temos uma lista taxativa de atividades que são consideradas administração pública, mas podemos afirmar que todas as atividades listadas acima, que eu acabei de dizer para vocês, possuem algo em comum. São áreas importantes para o bem-estar da população e para a preservação do interesse coletivo geral. Então, essa, pessoal, assim, na lei, na forma da lei, é o objetivo do Estado, do poder público, o bem da coletividade, o interesse coletivo geral, né? A gente sabe que na realidade nem sempre acontece isso, mas sim, na forma da lei, tá? Esse é o objetivo geral do poder público, o interesse da coletividade. Então, dessa forma, tal sentido não leva em conta quem é o responsável pela prestação da atividade, mas sim quais atividades são consideradas administração pública. De acordo com o critério material, desta forma, a concessionária de serviço público, ainda que não faça parte das entidades que compõem formalmente a administração, será considerada administração pública, uma vez que desempenha serviços públicos, muitas vezes essenciais à população. Essa modalidade, pessoal, é permitida. A gente vai falar mais para frente em próximas aulas, né? Que são concessões, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? A gente sempre escuta falar alguns desses temas no jornal, né? Então a gente vai estar se aprofundando sobre essa questão, tá? Mais para frente, em que algumas empresas, instituições, né, mesmo do setor privado, elas recebem, conseguem uma concessão para prestar alguns serviços públicos em nome do poder público.
Em sentido oposto, o desempenho de certas atividades, ainda que por intermédio de uma das entidades que compõem a administração indireta, não será considerada administração pública. O motivo para tal, conforme já mencionado, é que o critério material apenas leva em conta as atividades que são desempenhadas e não os responsáveis pela execução. Então, vamos entender, né? Em sentido material, objetivo e funcional, leva em conta as atividades que são desempenhadas, a matéria, e não os responsáveis pela execução. Então, a gente vai falar agora de um outro conceito que é relacionado nessa questão de sentido material, objetivo e funcional, que é um outro conceito relacionado a isso que a gente está falando agora. Já vai falar, pessoal, da administração pública em sentido formal, orgânico e subjetivo. Já em sentido formal, orgânico e subjetivo, a administração pública é o conjunto de órgãos, tá? Agentes incumbidos das mais diversas atividades administrativas. Por intermédio do critério formal, devemos perguntar quem é a administração pública em nosso país. A resposta é apenas as entidades, órgãos e agentes que o nosso ordenamento jurídico estabelece como administração pública serão consideradas parte desta, independente da importância da atividade exercida. Pelo critério formal, que é o adotado em nosso país, fazem parte da administração pública todos os órgãos e entidades da administração direta e da administração indireta. Dessa forma, ainda que uma atividade não seja de suma importância para a população, ainda assim ela será considerada administração pública pelo critério formal, bastando para tal que seja exercida pela administração direta ou indireta. Tá? Enquanto a gente fala de sentido material, objetivo e funcional, que olha somente para a atividade que está sendo desempenhada, tá? Se ela tem uma função pública, se ela é voltada para a coletividade, a administração em sentido. Então, vamos entender a diferença, né? Sentido material, objetivo e funcional, olha para a questão da atividade que é desempenhada, para a matéria, e não se preocupa com quem está executando. Se preocupa com a atividade, se ela é voltada para o bem-estar da população, para a preservação do interesse coletivo. Já o sentido formal, orgânico e subjetivo, né, ele fala de quem está executando, do poder de expressar, de determinar quem é a administração pública, tá? Como eu acabei de ler para vocês, tá bom? Então, continuando. Então, vou falar um exemplo para vocês, tá? Nesse último slide, para a gente encerrar essa aula 2. Exemplo, tomemos como referência a atividade financeira desempenhada pelas atividades públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Ainda que tal atividade não seja de extrema importância para a manutenção do bem-estar coletivo, e prova disso é que muitos bancos privados também a desempenham, a mesma será considerada administração pública pelo critério formal, uma vez que desempenhada por uma das entidades que compõem a administração indireta. Então, a gente pode pensar em várias empresas, né, que pode se encaixar como empresa pública e sociedade de economia mista, Banco do Brasil, a Vale, né, entre outras empresas que se encaixam nesses conceitos de empresa pública e sociedade de economia mista que a gente vai esmiuçar nas aulas seguintes. Podemos sintetizar os 4 sentidos em que a expressão administração pública pode ser utilizada por meio do seguinte quadro sinótico. Administração pública em sentido amplo abrange as atividades de elaboração e execução das políticas públicas. A administração em sentido amplo abrange as atividades de elaboração e execução de políticas públicas. A administração em sentido estrito abrange apenas as atividades de execução das políticas públicas. A administração pública em sentido material, objetivo e funcional compreende as atividades que normalmente são classificadas pela sua importância como administração pública. Vai olhar pelo que é feito, pelo que é classificado como administração pública, o que é interesse da coletividade. A administração pública, em sentido formal, subjetivo e orgânico, compreende os órgãos, agentes e entidades que o nosso ordenamento jurídico identifica como administração pública.
ou administração direta ou indireta. Aí não quer dizer que ela não faça coisas que é de interesse da coletividade, mas ela vai falar também, ela vai abranger também órgãos que têm funções que não nos que nos atinge, né, vamos dizer assim, diretamente, né, como a atividade de empresas, das empresas públicas, sociedades de economia mista, que eu acabei de falar anteriormente, né, que são atividades que não impactam diretamente, muito diretamente na nossa vida. Então, ele vai falar dos órgãos em si, tá? E ele vai olhar para essa questão dos órgãos e não para a questão das atividades, como é a administração pública em sentido material, objetivo e funcional. É bom a gente prestar atenção, é um pouco até de decoreba mesmo, se esses dois, aliás, esses quatro temas, né, essas quatro definições, o que é administração em sentido amplo, o que é administração em sentido estrito, o que é administração pública em sentido material, objetivo e funcional, o que é administração pública em sentido formal, subjetivo e orgânico. Porque numa prova de concurso, ela pode dizer, fale sobre a administração pública em sentido orgânico, ou sentido subjetivo, ela não vai falar os três nomes. Ela vai falar um desses nomes e vai querer que você saiba, que você entenda. Ela pode falar sobre a administração pública em sentido objetivo, ou em sentido funcional, ou em sentido material. A banca que vai estar fazendo a prova vai esperar que você saiba a definição, não vai falar os três nomes juntos, vai falar um desses nomes, vai esperar que você saiba. Então é importante você ter em mente esses três nomes, que sabe que são sinônimos para um mesmo significado. Sentido material, objetivo e funcional compreende as atividades que são normalmente classificadas pela sua importância como administração pública. A administração pública em sentido formal, subjetivo e orgânico compreende aos órgãos, agentes e entidades que o nosso ordenamento jurídico identifica como administração pública. Então, vamos estudar, vamos pegar esses temas para a gente, para guardar na nossa cabeça, na nossa mente, aprender, mas também decorar, para a gente saber e não ser pego de surpresa numa questão de prova. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e assistam a próxima aula. Tá? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e abraço.